Na nossa aula, a gente vai aprender mínimo múltiplo comum. Tá certo? Você lembra disso, Sim. Reinalda? Você lembra do mínimo múltiplo comum? Mais ou menos. É esse aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Compartilhar. O senhor corrigiu aquele que eu te mandei? Estava certo? Tudo certinho, tá? Vamos lá. Tá vendo aqui? MMC, mínimo múltiplo comum. Sim. Ok? Então, você tem aqui o mínimo múltiplo comum. Me diz uma coisa, deixa eu tirar daqui. Deixa eu botar você mais para cá, que você está sem a câmera mesmo, então eu vou tirar daqui para ficar mais fácil eu ver. Então, eu tenho um número. Vamos pegar um mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum a gente faz assim, ó. M de 6. O mínimo múltiplo comum de 8. E o mínimo, os múltiplos, né? Não mínimo múltiplo, o múltiplo de 12. Múltiplos de 12. Então, vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, 8. 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um aqui, mais um, e o 12. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Tá. O primeiro múltiplo de 6 é o próprio 6. O primeiro múltiplo do 8 é o próprio 8. O primeiro múltiplo de 12 é o próprio 12. Qual é o próximo múltiplo de 6? 2? 12. Não é? 6 mais 6 não é 12? Sim. 6 vezes 2 é 12, não é? Sim. Qual é o próximo múltiplo de 6? 24? Não, 24 é o quarto. Qual é o terceiro? 18? 18. E o próximo? 24? 24. E o próximo? 36? Não, 36 é o sexto. E o próximo, qual é? O quinto? 30? Não. Quinta, porque 6 vezes 5 é 30. O primeiro múltiplo de 8 é 8, né? O segundo Sim. múltiplo de 8, qual é? 16? 16. E o próximo? 24? 24. E o próximo? 32? 32. E o próximo? 40? 40. Olha a tabuada. O primeiro múltiplo de 12 é 12. O segundo? 24? 4. Que mais? 36? Não. 24 mais 12 é quanto? 36, desculpa, 36, tá certo. Tá certo. 36 mais 12. 48? 48 mais... E o próximo? 60? 60. Nossa, você está muito afiada, cara. Puta que lá merda. Você vai, olha, você vai ter que se formar numa faculdade, tá? Eu não Oh. sei se você gosta, mas pelo jeito você vai fazer a faculdade de matemática. Ah, eu tenho vontade. Matemática é muito barata a faculdade de matemática, ninguém quer fazer. Quando você faz, você presta um concurso, vai ser professor de matemática, vai ganhar bem pra caramba o resto da vida e vai ter segurança o resto da tua vida. Nossa. Faça a faculdade de matemática, tá? Ok? Ok. Você gostar. Bom, então, o nome aqui, ó, o nome aqui é mínimo múltiplo comum. Comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12, qual é? Dá uma olhada aí nesses números em vermelho aí. Qual é o mínimo múltiplo comum dos três números, 6, 8 e 12? Do 6 é o 12, o 18, o 24, o 30. Do Qual 8 é? é o Não, 16, o mínimo 20. múltiplo, não, mínimo múltiplo comum. O múltiplo aqui, desses múltiplos aqui, quais são os comuns aos três? Quando eu digo comum aos três, que tem nesse e também tem nesse. Qual é? Seria o último, final deles? Não. Qual é? O último é o 30?
É o 30, né? O 30 está aqui. Ele é múltiplo de 8? Não. É múltiplo de 12? Tipo, é o que tem nos 3? Que tem nos 3, é comum. Comum significa Tá. que tem nos 3. Qual é? 24. 24 é o primeiro, ó. É o 24 e 24. Perfeito. Tem mais algum? O 12. Não, o 12 é só comum ao 6 e ao 12. Não é a 8. O 12 não é múltiplo de 8. Então é só esses dois, né? É só o 24. Isso. Não é verdade? Então, o Sim. mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12 é igual a... 24. Esse cara aqui é o primeiro múltiplo. Podia ter outros, pode ter outros para o infinito aqui. Por infinito aqui é infinito, né? Vai para o infinito. Mas dessa série aqui, ó, o primeiro múltiplo, o menor deles, é o 24. Então, ele é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12. Entendeu o que é mínimo múltiplo comum? Vamos lá, vamos fazer mais aqui. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. Vamos lá para a próxima aqui. Ó. Qual é o mínimo múltiplo comum? Quais são os múltiplos de 3? 6. 6, que mais? 9. 9. 11. 11 não. 11, inclusive, não é múltiplo de nada. O 11 é primo. 12. 12, que mais? Olha a tabuada. 15. 15, que mais? 18. 18, que mais? 21. 21. Tá certo? Vamos lá. Múltiplo de 4. É o 4, que mais? 8. Que mais? 12. 12, que mais? 16. 16, que mais? 20. Que mais? 24. Que mais? 28. Perfeito. Vamos colocar mais número aqui, ó. Vamos colocar mais aqui. Depois do 21, qual é o outro múltiplo de 3? 24. 24. Que mais? 27. 27. Vamos parar por aqui mesmo, tá? Ok? Vamos parar por aqui mesmo. Agora é o seguinte. Olhando para cá e olhando para cá, quais são os múltiplos comuns dessa série aqui, ó, que são comuns ao 3 e ao 4? Quais são? O 12 e o 24. 12, 12, 24, 24, não é? Sim. Qual é o menor deles? Qual é o menor desses números? É 12 ou 24? Qual é o menor? Tá. É o 12. 12. Então, o mínimo, o menor, tá? O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12, é igual a 12. Porque ele é o mínimo, é o menor, tá? É o menor dos caras. Entendeu o que é mínimo múltiplo comum? Por que múltiplo? Sim. Se você pegar 12, dividir por 3, dá um número aqui e sobra 0. Se você pegar o 12 e dividir por 4, dá um número aqui e sobra 0. O 12 é múltiplo de 4 e o 12 é múltiplo de 3. Tá certo? Entendeu a jogada? Sim. Porque 12 dividido por 3 é 4 e 12 dividido por 4 é 3. Tá? 3 vezes 4, 12, sobrou 0 aqui. 4 vezes 3, 12, sobrou 0 aqui. Perfeito? Vamos lá, vou apagar aqui. Vou apagar de outra forma. Vou apagar assim, ó. Fica melhor, tá? Então, nós descobrimos que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Mas, olha, cada vez que você for calcular o mínimo múltiplo comum, se você fizer isso, vai ser uma dor de cabeça, né? Imagina, você sempre colocando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 8, 12, 16, 20, 24, 28, não é? Não é, é um saco, né? Sim. Sabe como você pode fazer também? Você pode fazer assim, ó. Você pode fatorar, fazer a fatoração. Lembra da fatoração? Você coloca o Sim. 3, coloca o 4, aí você coloca aqui, isso aqui, ó. E começa a dividir pelos números primos.
Qual é o primeiro número primo, que pode dividir por 3 ou 4? Qual é o primeiro número primo? O 2. 2. 3 dividido por 2 não dá, não? Então, continua 3 aqui. 4 dividido por 2? 2. 2. Continua o 2 aqui, né? Porque o 2 Sim. dá para dividir ainda. Então, repete o 3 e o 2 dividido por 2 dá 1. Aí o próximo qual é? O 3. O 3, próximo número é o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e acabou. Certo? Sim. Agora, sabe o que você faz? Multiplica 2 vezes 2 vezes 3. Quanto é que dá? 12. 12. Lembra que nós calculamos aqui, ó? O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 não deu 12? Sim. Você pode calcular o mínimo múltiplo comum utilizando a fatoração de números primos. Fatorar em números primos. Vamos fazer outro cálculo aqui. O mínimo múltiplo comum entre 8 e... Deixa eu ver aqui o número... Vou pegar um exercício aqui, peraí. Deixa eu pegar um exercício aqui para a gente calcular usando o exercício, tá? Vamos lá, vou pegar aqui, peraí. Mínimo múltiplo comum entre... Vamos lá, vamos pegar 3 números para dificultar. Vamos lá, vou pagar aqui. Pegar o mínimo múltiplo comum entre mínimo múltiplo comum entre os números 8, 12 e 20. Como é que a gente calcula? Vamos fatorar, né? Vamos fazer a fatoração. Então, eu pego o 8, o 12 e o 20 e coloco a barrinha e vamos fatorar. Certo? Vamos lá. Sim. Dá 2 aqui, né? Aqui dá 4. Aqui dá quanto? 12 dividido por 2? 6. 6. E aqui dá quanto? 10. 10. Continua com 2. Aqui, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2? 3. E o outro? 5. 5. Dá por 2 ainda. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá. 5 dividido por 2 não dá. O próximo número primo é o 3. Aqui dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 5. O próximo número primo qual é depois do 3? 5. 5. 5 dividido por 5 dá 1 e acabou. Certo? Aí o que você faz, ó. 2 vezes 2? 4. Vezes 2? Quanto é 4 vezes 2? É 8. 8 vezes 3? 12. 8 vezes 3? 12. 8 vezes 3? Ah, 8 vezes 3, 24. 24. 24 vezes 5 é difícil, né? Vamos lá. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. 120. 120. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 20 é o 120. Se eu fosse fazer isso aqui, ó. Se eu fosse fazer essa jogadinha aqui, cadê meu mouse? Aqui. Se eu fizesse aqui, começasse a colocar os números aqui, putz, eu ia até lá embaixo. Aqui também, se eu colocasse assim, por exemplo, o mínimo comum de 8, de 12, de 20, e ficasse fazendo, preenchendo os números aqui, ia me dar um trabalhão, eu ia até chegar lá, tá no 120. Então, o que eu faço? Para evitar isso, eu faço a fatoração por números primos. Entendeu? Vamos fazer outro exercício aqui do mínimo. Você entendeu o que é mínimo múltiplo comum, né? Certo? Vamos calcular outro aqui. Entre o mínimo múltiplo comum entre o 9, o 15 e o 27. Ó, isso aqui tá com... Putz, isso aqui vai dar uma dor de cabeça do caramba. Vamos lá, vamos ver? Então, é 9, 5, 27, certo? E vou fatorar. Pô, cadê meu mouse? Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Vamos lá. 2 dá para dividir? Não dá, né? Não. Então, qual é o próximo número, primo? 3. Opa, o 3 dá. Opa, peraí, tem que pagar aqui. O 3. 3. 9 dividido por 3?
3. Dá para dividir por 5? 5 dividido por 3 dá para fazer? Sim, dá 5. Não. 5 dividido por 3 dá quanto? Ah, não dá. Não dá, então É repete que o era 5. 15, né? Aí 27 mudou. dividido por 3, quanto é? Olha a tabuada. Qual número eu multiplico por 3 para dar 27? O 9. 9. Putz, você vai estar... Professor de matemática, cara. Continua o 3 aqui, né? Continua o 3 aqui. 3 dividido por 3? 5 dividido por 3 não dá, né? Continua o 5. Não. 9 dividido por 3? 3. 3. E continua o 3 aqui. Aí repete 1, repete o 5 e o 3 dividido por 3 dá 1. Próximo número primo é? 5. 5. Então dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 e 1. Acabou. Aí o que eu faço aqui, que eu tenho que fazer aqui com esses números agora, para calcular o mínimo múltiplo comum, o que eu faço? Multiplicar. Todos eles. Sim. Faz no papel aí. Faz no papel aí para mim, por favor. Professor, só uma dúvida. A gente tem que multiplicar só os que deram para dividir entre eles. Não, Ou você, todos. aqui no mínimo múltiplo comum, você multiplica todos eles. Ah, tá. É diferente Ok. do máximo divisor comum. É diferente do MDC. Tá? No mínimo múltiplo comum, você multiplica todo mundo. Vai lá, faz a conta aí. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Quanto é que dá? Vou dar um pause no vídeo para dar tempo de você. A resposta seria 133? Quase. Vai, faz de novo a conta. Você errou na tabuada, você errou na multiplicação. Ou na soma. 135? Desgrila, certinho. 135. O mínimo múltiplo comum entre 9, 15 e 27 é igual a 135. Não vou fazer a conta aqui, porque você acertou a conta, tá certo? Tá certo? Beleza? Vamos para a próxima. Agora, para que, professor, que existe esse negócio de mínimo múltiplo comum? Porque, usando o mínimo múltiplo comum, tá? A gente consegue comparar frações. Por exemplo, dessas 3 frações aqui, ó, qual é a maior delas? Você sabe me dizer? 5 meios é maior que 3 quartos, que é maior que 2 quintos? Qual dessas realmente é a maior fração? Qual é? O 2 e o 5, não? Qual? Ou o 5 e o 2? 2 quintos? Você está Sim. chutando, não está? Está chutando, né? Estou chutando. Não dá para chutar. Sabe o que você faz para comparar as frações? Você pega os denominadores, isso aqui é o denominador, né? Denominador, e aqui em cima é o numerador, né? Você pega os denominadores, aqui o denominador 2, 4 e 5, e calcula o MMC deles. Vamos lá, vamos fazer. MMC entre 2, 4 e 5. Como é que a gente calcula aqui? Vamos calcular o MMC, mínimo comum. Eu tenho aqui, primeiro primo é o 2, não é verdade? Está entendendo o que eu estou fazendo? Sim. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 5 não dá para fazer. O próximo continua sendo 2. Aqui continua 1, 2 dividido por 2 dá 1 e 5 também não dá para fazer. Não dá para colocar o 3 aqui, porque 5 não dá para dividir por 3. Então, o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e acabou. Aí o que eu faço? Ó, quanto dá essa conta aqui? 20? Perfeito, perfeito. Aí olha o que você faz, ó. Vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Eu tenho 5 meios, eu tenho 3 quartos,
e tenho, vou apagar aqui, e tenho 2/5. Olha o que eu faço agora. Isso sempre tem que ser feito, tá? Quando eu achei o 20 aqui, o 20, como eu calculei o mínimo múltiplo comum entre 2, entre 4, entre 5, esse 20, ele substitui o denominador. Então, fica 3 frações assim, ó. 3 frações cujo denominador é 20. 20, 20, 20. É como se você tivesse agora, porque aqui você tem uma pizza com 2 pedaços, não tem? Aqui você tem uma pizza com 4 pedaços. E aqui você tem uma pizza com 5 pedaços. Agora você pegou 3 pizzas de 20 pedaços cada um. Olha o que você vai fazer agora, presta atenção. Não tem o 20 aqui? Sim. Você pega o 20 e divide pelo denominador da fração. Quanto dá 20 dividido por 2? 10. Aí você pega o 10 e multiplica pelo numerador. 10 vezes 5? 50. Aí você pega esse 20 aqui e divide pelo denominador. Dá quanto? 20 dividido por 4? 5. 5 vezes 3 dá quanto? 15. 15. Aí você pega o 20 dividido por 5. Dá quanto? 20 dividido por 5? 5. Não, 5 vezes 5 é 25. 20 dividido por 5. Olha a tabuada. 4. 4. Isso aqui você dividiu, né? Deu 4. 4 vezes 2 dá quanto? 24. 4 vezes 2. Ai, que eu me confundo. 4 vezes Você 2 dá... olha, você pegou o 20 e dividiu por 5. Deu quanto? 4. Aí você pega o resultado dessa conta e multiplica pelo numerador. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Agora sim, você olhando isso aqui, ó, 50 vinteavos, 15 vinteavos e 8 vinteavos, qual é a maior fração agora? Primeira? A primeira, 50 vinteavos, é a maior. Imagine que você tinha pizzas de 20 pedaços, você comeu 50 pedaços. Qual é a menor delas? A última. Terceira. Qual é? Lê para mim. 8 vinteavos. E a do meio é 15 vinteavos. Então, quando você calcula o mínimo múltiplo comum, você consegue, primeiro, fazer a comparação de frações. Você compara as frações. Comparação das frações. Vai cair isso no Enem? Cai. Tá certo? Vamos lá, vamos ver outra. Vamos passar para frente aqui. Vamos lá. 6, 8 e 12 a gente já fez, né? Fizemos isso, né? Sim. Tá, vamos lá. Então, para que serve a redução das frações ao mesmo denominador? Você viu que o denominador daquelas 3 frações ficou tudo igualzinho, 20, né? Certo? Então, para que serve? Primeiro, a gente já viu que serve para comparar as frações. E a segunda razão é para somar ou subtrair frações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo de 2 frações. Eu tenho 2/5 e 3/4. Qual dessas 2 frações é maior? Você não sabe, né? Não dá para saber. Você pega os denominadores aqui, o 5 e o 4, e calcula o mínimo múltiplo comum. 5 e 4, e calcula o denominador. Calcula o mínimo múltiplo comum. Então, aqui dá 2, o 5 repete, 4 dividido por 2 dá 2, aqui dá 2, repete o 5, 2 dividido por 2 dá 1, depois o próximo 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 2, 10, vezes 2 é 20. Então, aqui, ó, é 20, certo? Aí, o que eu faço com esse 20 aqui? O que eu faço com esse 20 aqui? Eu faço o quê aqui? Eu Multiplico? divido. Divido, é. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá quanto?
8. 8. 20 dividido por 4 dá quanto? Dá quanto? 20 dividido por 4 dá 5? 5. 5 vezes 3, 15. 15. Qual dessas duas frações é a maior? 15 20avos. 15 20avos, acertou, beleza. Agora, isso aqui é para comparar. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar essas duas frações. Então, nós temos, eu vou somar 2/5 mais 3/4. Olha como eu faço a soma agora. Ó, como eu faço a soma. Eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, que eu já sei que é 20, certo? 20. Faço isso aqui, sinal de mais. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Quando ocorre que os denominadores são iguais, o que você faz? Você repete, para somar frações, você repete o denominador e soma os numeradores. Quanto é que é 8 mais 15? 8 mais 15, 23. 23. Então, 2/5 mais 3/4 é igual a 23 20avos. Você soma frações de que forma? O primeiro, você calcula o MMC dos denominadores, substitui os denominadores, calcula os numeradores novos, que nós calculamos aqui o 8 e o 15. Aí você soma, no caso é uma soma, tá? Você soma, você repete o denominador, 20, repetiu, e no caso aqui você soma os numeradores, 5 mais 15, 23. Entendeu o que eu fiz? Sempre é igual, não muda absolutamente nada, nadinha. Compreende? Nunca muda, isso é sempre a mesma coisa. Vamos fazer outro exercício aqui vamos subtrair frações agora. Essa soma de frações funciona dessa forma. Vamos subtrair frações agora, tá? Vamos lá. Eu vou subtrair 5 meios menos 2 terços. 2 terços, não, 2 quintos. Tá bom? Vamos subtrair. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu faço, qual é? Calculo o quê? Eu tenho que fazer com que os denominadores fiquem iguais. Tá? Reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Só que é o seguinte, opa, olha o que aconteceu aí. O 2 é primo? Sim. É primo? Não. O 5 não é primo? Sim. Sim. Então, o 2 é primo e o 5 é primo. Quando acontece isso, você nem precisa calcular. Você multiplica os dois. 2 vezes 5, quanto dá? 10. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 é 10. Então, eu reduzi essas duas frações ao mesmo denominador. Aí eu vou fazer. O que eu faço com 10 em relação ao 2? Divido. 2 dividido por 10 dá quanto? 5. 5 vezes 25. 5 vezes 5? 5 vezes 5, 50. 5 vezes 5? 25. 25. 10. Faço o que com o 5 aqui? Faço o que com ele? Divido pelo 5. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 5. Não. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2. 2 vezes 2? 4. 4. Aí, igual, eu repito o denominador, aí eu faço 25 menos 4. Quanto é que está 25 menos 4? 21. Pronto. A subtração entre 5 meios e 2 quintos é igual a 21 décimos.
Entendeu como se faz a soma e subtração de frações? Vamos fazer aqui outra, vamos fazer uma soma, outra soma. Vou colocar 1/3 mais 2/4 mais 3/6. Vamos somar isso aqui. O que eu faço primeiro? Eu tenho que fazer o quê? Reduzir as frações ao mesmo denominador, não é verdade? Sim. Como é que eu faço para reduzir as frações ao mesmo denominador? Eu calculo o quê desses denominadores aqui? Eu calculo o quê? O 3, o 4 e o 6. O que eu faço? Eu calculo o quê do 3, o 4 e o 6? Faz a fatoração? Eu calculo o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 6. Para fazer isso, eu faço a fatoração. 3, 4 e 6 e fatoro. Certo? Vamos fatorar? O que eu faço? Qual é o primeiro número que eu coloco aqui? 2. 2. O 3 continua. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Qual é o próximo número que eu vou colocar aqui agora? O 2. 2. O 3 continua, o 2 vira 1 e o 3 continua. Qual é o próximo número que eu vou colocar agora aqui? O 3. 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. O que eu faço agora para calcular o mínimo comum com o 2, 2 e o 3? Faço o que com esses três números aqui? Multiplico. Qual o resultado dessa multiplicação? Diz para mim. 12. 12, perfeito. Esse 12 aqui é o denominador comum a 3, 4 e 6. Então, eu faço o seguinte, ó. 12 mais 12 mais 12. Aí, o que eu faço com esse 12 e esse 3 aqui? O que eu faço com ele? Divido. 12 dividido por 3? 4. 4 vezes 1? 4. 12 dividido por 4 dá quanto? 6. 12 dá quanto? 6? Não, 6 vezes 4 é 24. Que número eu multiplico por 4 para dar 12? 3. 3. 3 vezes 2? 6. 6. 12 dividido por 6 dá quanto? 2. 2 vezes 3? Ai, meu Deus. 2 vezes vezes... 3? Ó, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. 6. Certo? Ok? Sim. Então, como é que o que eu faço agora? Eu repito o denominador e somo os numeradores. 4 mais 6? 10. 10 mais 6? 16. 16. Agora, a questão é a seguinte, ó, 16 sobre 12. Se olhando para essa fração aqui, você acha que dá para reduzir ela? Dá para reduzir? Dá, não dá? Dá, Sim. né? Então, para reduzir a fração, eu vou calcular o MDC de 16 e 12. Como é que eu calculo o MDC de 16 e 12? Vamos lá. 16, 12. Aqui o primeiro número é 2, não é? Certo? Sim. Dá 8. 12 dividido por 2 dá 6. Depois tem o 2 de novo, não tem? Sim. Aqui dá 4 e aqui dá 3. Continua o 2 aqui, não continua? Sim. Aqui dá 2 e aqui dá 3. Continua o 2. Aqui dá 1 e aqui dá 3. E depois o último é o 3. Sobra 1. Esse aqui é o máximo divisor comum. Então, eu tenho que saber qual é os divisores comuns desse grupo aqui de números primos. O 2, ele é comum ao 16 e ao 12? Sim. Beleza? Esse outro 2 aqui é comum ao 8 e ao 6? Sim.
Esse outro 2 aqui é comum ao 4 e o 3? Não. Não quero. Esse 2 aqui é comum ao 2 e ao 3? Não. Não quero. Esse 3 é comum ao 1 e ao 3? Não. Quero. Aí eu multiplico aqui só os que são comuns. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4. 4 é o máximo divisor comum entre 16 e 12. Aí o que eu faço? Ó, pego 16, divido por 4, pego 12 e divido por 4. Quanto é 16 dividido por 4? Que 8. número? Não, 8 vezes 4 é 24. 4 vezes 8 é 32. Que número eu multiplico por 4 para dar 16? 4 vezes quanto é 16? (16) dividido por 4 dá quanto? Ai, meu Deus, peraí. Que número eu multiplico por 4? 4 vezes um número é igual a 16. Qual é? Olha, lembra da tabuada? Não. Não, 8 4 vezes... não. 4. 4. 4. 4 vezes 4 é 16. E quanto é 12 dividido por 4? 3? 3. Não. 3 está certo. 3. O que você fez aqui... Dá branco. Veja bem, se você fizer uma conta lá na prova, o teu resultado da conta vai dar 16 sobre 12, não vai? Só que Sim. lá nas alternativas A, B, C, D, uma delas vai ser 3/4. Não vai aparecer lá 16 sobre 12. Você tem que reduzir, simplificar a fração. Para simplificar a fração, você usa o MDC. Para somar as frações, você usa o MMC. Entendeu o que eu fiz aqui? Ah, professor, é complicado. Não é complicado, é repetitivo. A gente vai fazer outro exercício e você vai pegar. Tá certo? Tá bom? Vamos lá? Tá bom. Vamos fazer uma outra soma aqui. Soma não, vamos misturar soma com subtração, que é a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho 5/3 menos 2/5 mais 3/6. Eu quero fazer essa conta. Primeira coisa que eu faço, o que é? Reduzir as frações ao quê? O mínimo Não. Reduzir as frações ao denominador. mesmo denominador. Para eu fazer isso, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que são quais são os denominadores aí nessas três frações? Dita para mim. 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Vamos calcular? 3, 5 e 6. Primeiro aqui é o 2, né? 2. Sim. 3 repete, 5 repete, e 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Depois é o 3, dá 1, 5, 1. Depois o próximo é o 5. 1, 1 e 1. No caso do mínimo múltiplo comum, eu multiplico todos eles. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 5? 30. 30. Aí eu tenho aqui, ó. 30 menos 30 menos. Mais, né? Aqui é mais. 30. Tá? Aí eu vou pegar esse 30 e vou fazer o quê com esse denominador aqui dos 5/3? O que eu faço com ele? Divido. Divido. 30 dividido por 3 dá quanto? 10. 10 vezes 5? 50. Tá. 30 dividido por 5 dá quanto? 5. 5 vezes 5 é 25. Que número eu multiplico por 5 para dar 30? Quanto é 30 dividido por 5? Quanto é que dá? Que número eu multiplico por 5 para dar 30? 5 vezes quanto dá 30? 5 vezes 5 é 25. Lembra da tabuada?
O 6. 6. Então, aqui é 6. Certo? Opa, 6 não é 6 aqui não. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Agora, 6 vezes 2 dá quanto? 12. 12. Aqui, 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5 vezes 3, 15. 15. Perfeito? Aí o que você Sim. faz? A resposta aqui é... A resposta aqui é assim, ó. 30, aí tem 50, menos 12, mais 15. Faz essa conta de cima aí para mim. 50 menos 12 mais 15. Faz assim, ó. 50 menos 12, e depois o resultado, você soma 15 no caderno. A gravação. Pronto. Claro. Então, eu tenho aqui, continuando aqui, vamos fazer umas operações de soma. Eu tenho 1/2 mais 4/5. Certo? Aí, o que eu tenho que calcular? O mínimo múltiplo comum, porque eu tenho que reduzir esses dois denominadores aqui ao mesmo denominador, entre 2 e 5. Só que, olhando para esses dois caras aqui, olhando para o 2 e o 5, o que eles têm em comum? O que o 2 e o 5 são? O 2 e o 5 são primos, então eu não preciso calcular. Eu sei que o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 2 vezes 5, que é 10. Tá certo? Então, aqui é 10 mais 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. Aí eu somo. Tá isso aqui, ó. 10, 5 mais 8. Resultado de 5 mais 8, 13 sobre 10. Dá para reduzir essa fração? Não. Por que não? Porque o 13 não dá. 13 não dá, não. O 13 é o quê? Como é? Ai, eu não sei falar. Ele é sobrinho, ele é tio. 13 é o quê? Ele é pai, mãe, sobrinho, tio, avô. O que o 13 é, na realidade? Ele é um número Primo. primo. E o 10 não é múltiplo dele. Então, acabou. Agora, se fosse 13 sobre 26, dava. Dividia por 13 aqui, é igual a 1. Dividia por 13 aqui, dava 2, então fica 1 sobre 2. Mas nesse caso aqui dessa resposta, 13 sobre 10, não dá, porque o 13 é primo e o 10 não é múltiplo dele. Tá certo? Entendeu? Sim. Vamos fazer uma última questão aqui, para você não cansar muito, porque você quer se cansar. Olha aqui, ó. 2/3 mais 7/3. Quanto dá o que eu faço aqui? Eu tenho que reduzir a fração nos mesmos denominadores. Não tem que reduzir? Usar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, de 3 e de 3. Não é isso? Sim. Mas dá uma olhada aí. Não são iguais? Sim, vai dar 1. Já não é o mesmo? Sim. Então, eu só repito aqui, ó. E somo 2 mais 7. 9. 9. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Essa fração, 9/3, ela é redutível? Dá para simplificar ela? Sim. Sim. Por quanto eu divido aqui em cima e por quanto eu divido aqui embaixo? 3. Por 3, porque você viu que o 3 aqui é primo e o 9 ele é múltiplo de 3. Então, eu divido por 3 aqui, dá 1. E divido 9 por 3, dá 3. 3 sobre 1, ele deixa de ser fração. É simplesmente o número 3. Porque 3 dividido por 1 não é 3? Toda fração que tem 1 aqui embaixo não é fração.
ele é um número inteiro, é 3. Então, lá na resposta da questão, nunca vai aparecer A, B, C, vai aparecer lá 3 sobre 1, não vai. Vai ter o 3. Tá certo? Aí você marca a questão certa. Sim. Perfeito? Ok. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, para ver se eu paro aqui, por aqui, faço um exercício, eu continuo. Olha, por último, tá? Tá. A figura, isso aqui é uma questão de Enem, tá? A figura mostra duas barras idênticas de chocolate que foram divididas, cada uma delas em partes iguais. A área destacada que está em cinza, tá? Está em cinza, ok? Representa a quantidade de chocolate que foi comido. Saúde. Desculpa, Mas, vai ficar no vídeo, tá? Vai ficar no vídeo. Então, a figura mostra duas barras de chocolate. Tem uma barra aqui e uma barra aqui, que foram divididas, cada uma delas, em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolate consumido por uma pessoa. A quantidade total de chocolate consumido indicado na figura pode ser representada por um número racional, na forma fracionária. Fracionária é fração. X dividido por Y. Fração, X dividido por Y, tá? Ou na forma decimal. Quais são esses números? Então, lembra da pizza? sim. Pensa em chocolate. Essa barra aqui, ó. Quantos pedaços de chocolate tem essa barra? Quantos pedaços totais de chocolate tem essa barra? 8. Onde eu coloco? Em cima ou embaixo? Aqui, denominador ou numerador? Embaixo, denominador. 8. Vamos para outra aqui. Essa barra tem quantos pedaços? 4. Coloco aonde? Denominador, né? 4. Denominador. Quantos pedaços eu comi aqui dessa barra aqui? 5. 5. 5 oitavos. Quantos pedaços eu comi dessa barra aqui? 3. 3 quartos. Perfeito? Então, vamos lá. Para eu saber a quantidade total de chocolates que eu comi, eu tenho que somar as duas frações. Eu comi 5 chocolates dessa barra que tinha 8 pedacinhos e comi 3 chocolates dessa barra que tinha 4 pedacinhos. Eu somo as frações. Entendeu? Somo as frações. Vamos somar as frações? Vamos lá. Como é que eu faço para somar as frações? Primeira coisa que eu faço é calcular o quê? Denominador? O MMC, eu tenho que transformar esses denominadores aqui no mesmo denominador. Para isso, calculo o MMC entre 8 e 4. Vamos lá calcular? 8 e 4 dá 2, aqui dá 4, aqui dá 2. Dá 2, aqui dá 2, aqui dá 1. E dá 2, aqui dá 1 e acabou. O que eu faço agora? Multiplico. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Então, aqui, ó. 8 mais 8. 8 dividido por 8 dá quanto? 1. 1 vezes 5? 5. 5. 8 dividido por 4 dá quanto? 2. 2. 2 vezes 3? 6. 6. Então, aí o que eu faço? Isso aqui, ó. 8, 8. 5 mais 6. 5 mais 6 é quanto? 11. 11 sobre 8. Essa aqui é a forma fracionária da resposta. E você já deu para desconfiar que não é redutível, né? Ela não pode ser simplificada. Então, isso aqui, ó, forma fracionária. E na forma decimal, sabe o que eu faço na forma decimal? Para calcular a forma decimal? Eu faço a divisão para calcular a forma decimal. Vamos fazer essa divisão. Divisão do quê? 11 dividido por 8. Quanto é que dá? Dá 1, né? 1 vezes 8, 8, não é isso? Sim. Não é verdade?
11 menos 8 dá quanto? 3. 3. O que eu faço agora? Tem número para baixar? Não. Tem vírgula? Não. Então, o que eu faço? Coloco a vírgula e desço um 0. Pronto. 30 dividido por 8 dá quanto? Que número eu multiplico por 8 para dar um número menor ou igual a 30? Tabuada. 6. 6 vezes 8, 48. É muito maior. 4. 4 vezes 8, 32. Também não dá, é maior. Ah, é o 3. 3. 3 vezes 8, 24. É menor do que 30, 24. Sobrou quanto aqui? 6. 6. Tem número para baixar? Não. Tem vírgula? Tem. O que eu faço, então? Coloco 0. Coloco 0. 60 dividido por 8. Que número eu multiplico por 8 para dar menor ou igual a 60? 8 vezes quanto? Vou olhar. Olha, tá boa. Próximo de 60. 7. 7 vezes 8 é quanto? 56. 56. 60 menos 56 sobra quanto? 4. 4. Então, eu vou colocar esse 4 aqui, tá? Vou colocar o 4 aqui. Ok? Tem número para baixar? Não. Tem vírgula? Tem. Então, se tem vírgula e não tem número para baixar, eu faço o quê? Coloco 0. 0. 40 dividido por 8 dá quanto? 5. 5. 5 vezes 8, 40. Acabou. Zerou. Então, a forma fracionária é 1,375. A forma fracionária não, a forma decimal. Decimal. É 1,375. E a forma fracionária é 11 sobre 8. Entendeu? É como se eu tivesse comido 11 pedaços, tá? De 2 barras, né? Uma barra e pouco, né? Um pouquinho mais de uma barra, de barras que são divididas em 8 pedaços. Eu peguei 2 barras, dividi em 8 pedaços e comi todos os pedaços de uma barra e mais 3 pedaços da segunda barra. 1,375. Entendeu? O que eu fiz? Reveja o vídeo e eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica comprido e você não consegue estudar direitinho, tá certo? O que você vai ter que fazer? Assistir o vídeo. Vou finalizar o vídeo aqui. Finalizar.